Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas deste dia 5 de abril. Eu sou a Mayra de La Salete e hoje é Dia Internacional da Consciência. O dia foi instituído pelas Nações Unidas com o objetivo de criar consciência junto das sociedades da promoção da cultura de paz e amor. As tarefas das Nações Unidas de salvar as gerações futuras do flagelo da guerra exigem a transformação para uma cultura de paz que consiste em valores, atitudes e comportamentos que refletem e inspiram em interação social e partilha com base nos princípios da liberdade, justiça e democracia. Todos os direitos humanos, tolerância e solidariedade, que rejeitem a violência e se esforcem para prevenir os conflitos enfrentando as suas raízes para resolver os problemas por meio do diálogo e da negociação e que garantam o pleno exercício de todos os direitos e os meios para participar plenamente no processo de desenvolvimento da sua sociedade. Portanto, feliz Dia Internacional da Consciência e que esta seja uma semana que comece exatamente baseada nestes princípios de promoção da cultura de paz e amor. Os principais títulos de hoje: Exército de Moçambique anuncia número significativo de militantes mortos na Batalha de Palma. Em Angola, históricos da UNITA faltam ao almoço da paz de presidente João Lourenço. Iniciou o julgamento do primeiro-ministro de Israel acusado de corrupção. E na Índia, houve um recorde histórico de infecções por Covid-19. Vamos então ao desenvolvimento das nossas notícias. Vamos começar com Moçambique. Os militares de Moçambique disseram que um número significativo de militantes foram mortos em combates pela cidade e centro de Palma, ocupada por jihadistas ligados ao Estado Islâmico no mês passado. Palma foi tomada num ataque coordenado a 24 de março, em grande escala e de uma insurgência que assola a província de Cabo Delgado há mais de 3 anos. Milhares de pessoas fugiram da cidade de cerca de 75 mil habitantes e dezenas morreram, de acordo com o governo. E a gigante francesa de energia Total abandonou o local onde tem projeto de gás de bilhões de dólares. No domingo, o exército escoltou funcionários e jornalistas por Palma. O comandante Chongo Vidigal, líder das operações militares para recuperar o controlo de Palma, disse à televisão estatal TVM que a área estava segura, embora não tenha declarado que o exército havia recuperado o controle. Nós temos mais envolvimentos desta notícia e outras notícias relacionadas com estes ataques, esta insurgência que está a acontecer no norte de Moçambique, na nossa página www.voaportugues.com. Antes de eu continuar, vou fazer o que peço sempre aos nossos internautas que façam também, que é partilhar este Washington Fora de Horas na minha página. Então, se vocês puderem também partilhar o Washington Fora de Horas na vossa página, eu agradeço muito em nome de toda a Voz da América para que mais Washington Foradenses possam assistir, para que sejamos mais a fazê-lo. Portanto, aqui está e eu vou já partilhar. Já vejo aqui vários comentários. Já temos o Diogo Macuaco a partir de Inhambane, em Moçambique. Temos também o Léo a desejar bom início de semana a todos. O Saidu Jamanca diz boa tarde. E o Vitor Papi, a partir de Maputo, atento às notícias. Vamos continuar. Pelo que eu vejo até agora, o som está bom, a imagem também está, não é? Vocês conseguem ver. Portanto, vamos continuar com o desenvolvimento das notícias e vamos continuar a falar de Moçambique. O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, apelou aos jovens para que não se deixem enganar pelas falsas promessas dos terroristas, destruindo vidas em troca de dinheiro manchado de sangue. E o manchado de sangue, entre aspas, que é uma citação de Dom Francisco Chimoio.
reagindo aos atentados que têm ocorrido nos distritos do norte da província de Cabo Delgado desde 2017 e mais recentemente na Vila da Palma. O bispo citado pelo país apelou ao distanciamento dos aliados dos terroristas e ao combate ao grupo por todos os lados. Dom Francisco Chimoio, que em tempos dirigiu a Igreja Católica em Cabo Delgado, disse que os moçambicanos devem ser solidários uns com os outros, especialmente os jovens da região do norte do país, que não se devem deixar ser atraídos a aderir grupos extremistas. O arcebispo afirmou que as armas não resolveriam os problemas do país e que, pelo contrário, agravam a situação, provocando mortes, destruição de infraestruturas e deslocamento de pessoas. E pediu consenso sobre a paz, abertura e sinceridade e a necessidade de as partes promotoras da violência armada falarem com o governo francamente. Nós temos estado a acompanhar tudo o que se passa em Cabo Delgado, temos também estado a entrevistar pessoas que tiveram que fugir da Palma e temos publicado essas reportagens, essas histórias muito pessoais de muita gente que perdeu a família, perdeu tudo. E esta é uma das reportagens que eu vou partilhar aqui convosco para que possam ver logo a seguir, ao final do nosso programa, para que possam ver esta reportagem que foi feita com mulheres que perderam os seus maridos e que agora são deslocadas de guerra com filhos, sozinhas, e que contam as suas histórias à Voz da América. Portanto, aqui está, e eu vou inclusive pôr o título desta história para que quando virem a história saibam exatamente, ouvirem o link, saibam exatamente a que é que se refere. Portanto, aqui está. Vamos continuar com as notícias deste dia 5 de abril e ontem foi o Dia da Paz em Angola. E um almoço de confraternização foi oferecido pelo presidente angolano João Lourenço no jardim do Palácio Presidencial no âmbito das comemorações do 4 de abril, que é o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, para celebrar os 19 anos de paz no país. O almoço contou, no entanto, com as ausências notáveis de históricos do principal partido na oposição, Isaías Samakuva, Meraldina Jacajamba e José Samuel Chiwale, e este último que disse em entrevista exclusiva à Voz da América que não podia participar de um almoço onde o líder do seu partido, portanto, é esquecido, esclarecendo que é a mesma razão da ausência, ou foi a mesma razão da ausência de Isaías Samakuva e Meraldina Jacajamba. Para o cofundador do Partido Galo Negro, José Samuel Chiwale, o presidente da UNITA é o único que pode representar a UNITA em qualquer ocasião, e enquanto militante da UNITA, ele não podia participar, portanto, ele, José Samuel Chiwale, não podia participar de um almoço onde o presidente do seu partido é esquecido. Em reação, Rui Falcão, atual porta-voz do MPLA, numa curta conversa, disse à Voz da América ser uma atitude normal, até porque quando é feito um convite, o indivíduo é, eu cito, livre de aceitar ou não. Fim de citação. Nós vamos ter as declarações de Rui Falcão e também, naturalmente, de José Samuel Chiwale na nossa emissão da rádio. Também vai estar disponível no nosso website www.voaportugues.com, pelo que continuem connosco por todas as nossas plataformas e terão mais detalhes sobre esta história e outras. E vale a pena lembrar que nós esta semana, dia 7 de abril, que é um dia especial por vários motivos, é o dia em que nós vamos ter a emissão do nosso especial Covid-19 Vacinas, Esperança e Novos Desafios. Portanto, dia 7 de abril vai ser, vamos estar no Facebook e YouTube da VOA, às 16h30 de Cabo Verde, às 17h30 da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe,
às 18h30 de Angola e às 19h30 de Moçambique. Eu vou, para que ninguém se esqueça, eu vou partilhar aqui esta informação que é muito importante e que eu tenho a certeza que todos os nossos internautas vão querer ver este programa, pelo que eu vou colocar aqui na nossa lista de comentários. Deem-me só um bocado. Aqui está, portanto, a informação sobre o nosso especial Covid-19, vacinas, esperança e novos desafios. Nós contactamos especialistas de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde para nos falarem sobre estas vacinas e os desafios nesta fase da pandemia. Passou um ano, o que é que nós já alcançamos e o que é que nós ainda temos para enfrentar em relação à Covid-19. Vamos já dizer aqui os nossos bons dias, boas tardes a quem se juntou a nós entretanto. Shirsan Waka Matavele, a partir de Moçambique, Vitor Vitoriano, de Angola, enquanto eles fazem almoço, eu estou morrendo à fome. Desculpa, mas não fala mais disso. Já está fechado o assunto e nós desejamos naturalmente que a vida de todos os nossos internautas e todas as outras pessoas melhore. Saceide diz-nos boa tarde. Ângela Gonçalves, boa tarde a partir do Reino Unido. Muito bem-vinda, Ângela, ao nosso show. David Tati, estou sempre aqui para acompanhar as notícias de Angola e do mundo, sem esquecer de Cabinda. E vamos aqui falar um bocadinho de Cabinda mais à frente. Domingos Guerreiro Quiaco Hebreux, em Angola, o Presidente da República, e ele diz, é um sem caráter humanista. É uma pena ter um PR como o Sr. João Lourenço, diz Domingos Guerreiro Quiaco Hebreux. Depois temos também Sérgio Túlio Caldas, aliás, peço imensa desculpa por ter trocado o T pelo J. Sérgio Túlio Caldas está a assistir-nos, muito obrigada pela companhia. Temos Nhamica Alves, ora viva Washington, fora de horas e bom trabalho para toda a equipa ligada a partir de Brasil, São Paulo. Muito obrigada à Nhamica, que não falha um Washington fora de horas. É impressionante. Nós, como faz o João Santa Rita, olha, para si e para todos aqueles que nos assistem sempre e partilham o nosso programa. Ofélio João, boa tarde, estou ligado a partir de Nampula, estou muito preocupado com o link do WhatsApp, meu número 842. Ofélio João, não coloque o seu número, está bem? Como é que funciona o WhatsApp? O Ofélio e todos os outros que queiram receber notícias pelo WhatsApp da VOA, mandam-nos uma mensagem para o WhatsApp da VOA, que eu vou colocar aqui daqui a nada. E depois, nessa mensagem, escrevem o vosso nome, a vossa localização, que é mais fácil para a VOA também conseguir entregar, não é? Dar-vos as notícias que possam interessar mais consoante a localização geográfica. E depois só tem que ter um bocadinho de paciência, porque é muita gente a enviar-nos mensagem a pedir que nós enviemos notícias. E então, passado um tempo, pode ter a certeza que o seu número vai receber notícias. Grava o nosso número do WhatsApp, que eu vou colocar agora. Então, o número do WhatsApp que mudou, pelo que eu ainda não o sei de cor, mas eu tenho a certeza que dentro de alguns dias eu vou saber este número melhor do que sei o meu. Portanto, aqui está. É o 202-251-9466 e antes o número tem que ter mais um, que é o indicativo dos Estados Unidos. Portanto, mais um 202-251-9466. Muito bem, vamos então continuar nas nossas notícias que marcam este dia 5 de abril. Aqui em Washington está um dia de sol lindíssimo, uma manhã de sol lindíssima, são agora 9h46 da manhã, e está uma manhã muito bonita de primavera e a temperatura está
agradável. Vamos então falar da Covid-19. O Ministério da Saúde da Índia disse nesta segunda-feira que registra um recorde histórico de 103.558 novos casos de coronavírus, a maior contagem diária este ano no país do sul da Ásia. Mumbai, a capital financeira da Índia e capital do estado de Maharashtra, está agora sob severas medidas de bloqueio. Cerca de metade dos novos casos do vírus no país foram registados em Maharashtra. Apenas 2 nações têm mais casos confirmados do que a Índia, que atualmente tem mais de 12,5 milhões de infecções, de acordo com o Centro de Pesquisa de Coronavírus de Johns Hopkins. E essas 2 nações que estão à frente da Índia são os Estados Unidos, com 30,7 milhões de casos, e o Brasil, com cerca de 13 milhões de infecções. Milhões de pessoas em todo o mundo passaram por novas restrições do bloqueio durante o fim de semana de Páscoa, devido a infecções que aumentaram apesar do lançamento contínuo de campanhas de vacinação. Os Estados Unidos anunciaram na semana passada que é a primeira nação a vacinar totalmente 100 milhões de pessoas. Os casos de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, no entanto, continuam a aumentar em algumas regiões dos Estados Unidos. Em comparação com os Estados Unidos, as nações europeias estão a lutar para acelerar os programas de vacinação. Aqui, por exemplo, no estado de Virgínia, que é um dos estados vizinhos da capital americana, Washington, D.C., a vacinação massiva vai iniciar a 18 de abril. Portanto, vai-se abrir a vacinação a mais grupos. Já se vacinou um certo número de pessoas dos grupos de risco e da linha da frente, e a partir do dia 18 de abril, outras pessoas, por exemplo, abaixo dos 65 anos, poderão então, e sem condições, sem doenças graves ou mórbidas, não é? Vão poder ser vacinadas. Vamos agora a outro tema. Um tribunal da ONU na Tanzânia negou um pedido de libertação antecipada de Theoneste Bagosora, considerado o mentor do genocídio de 1994 no Ruanda, que deixou cerca de 800 mil mortos. Bagosora, de 79 anos, foi condenado em 2008 à prisão perpétua, depois de ser considerado culpado de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra pelo antigo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda. No entanto, a sua sentença foi reduzida para 35 anos em recurso em 2011. Bagosora, que está preso no Mali, fez o pedido de libertação antecipada em março de 2019, o que foi concedido a vários condenados por genocídio depois de cumprirem 2/3 da pena. Bagosora foi preso pela primeira vez em 1996 e o seu julgamento começou em 2002. E falando em julgamentos, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu enfrentou o tribunal hoje num julgamento em que ele é acusado de corrupção, enquanto ele tenta ao mesmo tempo formar um governo após outra eleição inconclusiva. Netanyahu, de 71 anos, que no mês passado disputou a sua 4ª eleição em menos de 2 anos, foi recebido à chegada ao Tribunal de Jerusalém por apoiantes, mas também por opositores que lhe chamavam, e, entre aspas, ministro do crime de Israel. Benjamin Netanyahu é o primeiro chefe de governo de Israel a ser indiciado no cargo e teve que comparecer pessoalmente ao Tribunal Distrital de Jerusalém para iniciar argumentos num caso onde é acusado de suborno, fraude ou quebra de confiança. Nesse entretanto, o presidente Reuven Rivlin dava início a 2 dias de negociações para determinar que líder do partido tem a melhor chance de formar um governo estável após as eleições do passado 23 de março. Israel continua a viver a pior crise política nos seus 73 anos de história, com os eleitores e o parlamento de 120 membros profundamente divididos sobre se Netanyahu merece prolongar o seu mandato recorde de 12 anos consecutivos. Antes de continuarmos com as notícias, vamos ver quem é que se juntou a nós entretanto. Temos o Rogério Lavagem Cerebral, que tende, há muito tempo que eu não via aqui o Rogério, e ele diz: se é almoço,
era para celebrar o Dia da Paz. O atual presidente da UNITA era um dos signatários do Acordo de Paz em Angola. MPLA é capaz de chorar na água profunda e recolher as lágrimas para mostrar ao povo. E o Rogério fala-nos de Tóquio, portanto, muito boa noite ao Rogério. Pedro Kiambi está ligado ao partido de Luanda e temos também o Domingos Fediace Julai, ele é um Washington foradense ativo. Ele diz o seguinte: boa tarde, Mayra e à voa. Mayra, o assunto de Cabo Delgado atingiu o ponto de ebulição e as autoridades estão perdendo ou já perderam controle. Tenho interagido com algumas pessoas que sobreviveram e revelam que há muita informação camuflada nas mídias. A realidade no terreno é outra, de facto. Há muitos militares por parte das FADEMs que sucumbiram. Mas a informação chega-nos de forma titubeante e as autoridades mostram certa letargia em termos de agir sobre este assunto. Portanto, este é o comentário de Domingos Fediace Julai aqui no nosso Washington Fora de Horas, que estamos a transmitir pelo Facebook e que poderá também ver no YouTube em diferido. Misa Xande responde a Domingos Fediace e diz: tens razão, as mídias estão a ocultar muita coisa e os Ali-Shababs, portanto é o Al-Shabaab que está a reivindicar estes ataques, são tão inteligentes e poderosos em relação aos nossos militares, diz Misa Xande. Muito bem, muito obrigada a todos que comentam este nosso Washington Fora de Horas e agradeço também, em nome de toda a Voz da América, a presença de quem assiste e quem partilha este programa. Vamos continuar com as notícias deste dia 5 de abril. No Benin, Essué Batamussi, um importante juiz, anunciou nesta segunda-feira que se demitira e fugira do país, condenando a pressão política que ele alegou incluir exigência para deter uma figura da oposição na corrida para as eleições presidenciais. Portanto, crise política no Benin obriga este juiz a fugir do país. A sua denúncia ocorre no momento em que os críticos acusam o presidente Patrice Talon de reprimir os opositores, incluindo rivais que tentaram contestar a votação de domingo. As autoridades do Benin não quiseram comentar as afirmações de Batamussi. A eleição presidencial de domingo promete poucas surpresas, com Talon enfrentando dois candidatos da oposição pouco conhecidos. Benin há muito é visto como uma vibrante democracia multipartidária, mas os críticos de Talon dizem que o país tornou-se autoritário sob o seu governo. Os opositores dizem que a votação já está decidida a favor de Talon, um magnata do algodão eleito pela primeira vez em 2016. Vamos agora até a Ásia, onde um ciclone tropical Seroja atingiu a Indonésia e Timor-Leste nesta segunda-feira, depois de chuvas torrenciais terem provocado inundações e deslizamentos de terra que mataram mais de 90 pessoas e deixaram dezenas de desaparecidos. Com fortes ventos e chuva, a tempestade provocou mais sofrimento nos países do Sudeste Asiático, depois que o desastre de domingo transformou pequenas comunidades em terrenos baldios de lama e árvores arrancadas e forçou milhares de pessoas a procurar abrigo. A Agência de Desastres da Indonésia disse que pelo menos 70 pessoas morreram, com outras 70 desaparecidas. Em Timor-Leste, pelo menos 27 pessoas morreram, de acordo com um funcionário governamental. Muitas das mortes ocorreram na inundada capital de Timor-Leste, Dili, onde a frente do Palácio Presidencial ficou transformada num poço de lama. A União Europeia disse estar disposta a oferecer assistência a Timor-Leste. E segundo a União Europeia, aliás, e eu cito, as cheias catastróficas acontecem numa altura em que Timor-Leste está a trabalhar arduamente para conter a propagação da Covid-19 entre a sua população, colocando uma pressão adicional considerável tanto sobre os recursos como sobre o povo timorense. Fim de citação. Antes de irmos aos tópicos mais populares nesta manhã de segunda-feira, dia 5 de abril, eu vou ver novamente quem é que está aqui ligado a nós e temos o Afonso Buana Boncana de Washington.
Parabéns, continuem assim, para sempre, bom dia, muito obrigada. Crimildo Simeão Rafael, a guerra em Moçambique é um negócio, diz Crimildo. A Sénia Bernardo diz que está a acompanhar. E a Lucas, Jesus acaba com esta guerra no mundo, é o desejo de Ia Lucas. Mindex Mendes Diniz Mendes diz: meus irmãos, o governo de Moçambique já perdeu equilíbrio, onde morre muita gente e fazem de contas que não está a acontecer nada, não está a acontecer nada, até chegam a dizer que não há fome mais na vida real, está a morrer-se. Ok, portanto, eu vou repetir, porque quando se lê em direto acontece muito isto, nós tentamos ler as coisas bem, mas precisamos de ler uma segunda vez. Portanto, o que o Diniz Mendes diz é que o governo está a fazer de conta que não está a acontecer nada e chegam até a dizer, o governo, que não há fome, mas está a morrer-se na vida real, diz Diniz Mendes neste nosso Washington Fora de Horas em direto aqui via Facebook e que mais tarde estará também este mesmo programa no YouTube. Portanto, quem nos está agora a assistir pelo YouTube, agradecemos pela companhia. Temos Gil Sandro Rosa Amor. Há tanto tempo que eu não li o nome do Gil Sandro Rosa Amor por aqui, a partir da Alemanha. Comandante Ricardo Mané, muito boa tarde para o Comandante Ricardo também. Nós estamos quase a chegar ao final do nosso programa e eu quero lembrar que no dia 7 de Abril nós temos um especial Covid-19 com participações de pessoas que entendem da matéria. O nosso tema deste especial é vacinas, esperança e novos desafios. Nós temos a doutora Magda Rubalo da Guiné-Bissau, a doutora Vânia Teófilo de Cabo Verde, o doutor João Caratão de Angola e a doutora Graça Matecinha de Moçambique, que nos vão falar sobre estes novos desafios e também desta esperança. E temos reportagens das televisões de Moçambique, a TVM, temos da televisão de Angola, TV Zimbo, e da televisão de Cabo Verde, TCV, que nos trazem a realidade, o cenário dos seus países para o nosso programa. Dia 7 de Abril, eu já partilhei a informação das horas em que o programa vai estar tanto no Facebook quanto no YouTube. Agora sim, vamos então aos tópicos populares desta segunda-feira. No website da VOA, o conteúdo que está a chamar a atenção especial dos leitores é: insegurança leva a Total a retirar todo o pessoal do projeto de gás em Moçambique. E esta retirada foi influenciada pelos confrontos entre os combatentes ligados ao Estado Islâmico e forças de defesa moçambicanas em Palma, próximo de Afungi. Eu vou aqui partilhar este link para que quem ainda não leu possa ler. Dani Manuel Fumo diz que o Presidente da República disse ainda hoje que já controlam Palma. Crimildo Rafael, o show do Fred já vai começar. Fui. Ok, portanto eu perdi para o Fred aqui com o Crimildo. Crimildo, obrigada por ter ficado o tempo que ficou. Muito obrigada. E eu não sei se vocês já sabem, mas o Angola Saúde em Foco já permite a participação de cada um de vocês em direto. Portanto, já podem ligar. Aliás, nós é que ligamos. Vocês inscrevem-se e nós ligamos. Portanto, para quem se inscrever, para poder colocar a sua pergunta à médica ou médico durante o programa de sexta-feira. O nosso WhatsApp, mais 202-251-9466. Portanto, este é o nosso WhatsApp, eu já o pus ali em cima, mas eu vou aproveitar e vou colocar aqui esta informação. Também, se não viu o programa da semana passada, de sexta-feira passada, ainda vai a tempo. Programa muito bom. Com a doutora Yolanda Chapim falamos de doenças do foro gástrico. Portanto, aqui está também o link para quem ainda não teve a oportunidade de ver o nosso programa. Aqui está. E também, esta manhã nós colocamos uma pergunta nas nossas redes sociais.
É aquela pergunta que tem sempre como princípio na frase a sua opinião. Queremos saber a sua opinião. O presidente da UNITA disse ser necessário um diálogo com todas as forças de Cabinda para se pôr termo à guerra neste território. Adalberto Costa Júnior disse que esse diálogo deve realizar-se, e eu cito, no quadro do Estado Unitário de Angola. Fim de citação. Acha, esta é a nossa pergunta, que pode haver diálogo com as forças de guerrilha se a independência do território está posta de parte? Linda Mabiala respondeu: Cabinda terá paz quando a justiça for feita. Cabinda nunca pertenceu a Angola, isto desde a Conferência de Berlim em 1885. É preciso devolver-se ao povo de Cabinda o seu direito à autodeterminação. Adão Felizardo respondeu: é impossível termos o fim da guerra entre o governo do MPLA e a Frente de Libertação para a Independência de Cabinda, porque é difícil e impaciente ouvir-se dos discursos embelezados com os portantos, sem a realização física dos mesmos. Portanto, a realização material, diz Adão Felizardo, que ele quer dizer é que falam, não fazem nada, como dizia o outro. Acho que é muito esse o sentido aqui do comentário de Adão Felizardo. Isaac Kanda Kaluma diz: defende o diálogo entre as partes, mas não a independência de Cabinda. E tivemos vários internautas a pedir que a voa entreviste Adalberto Costa Júnior. Eu tenho a certeza que está na calha. No YouTube, na música, o polémico videoclipe de Lil Nas X, Monteiro Call Me By Your Name, soma e segue. Depois de uma semana na plataforma, este videoclipe já ultrapassou 90 milhões de visualizações. E no cinema, este é um tópico até que me foi enviado pelo João Santa Rita, o que indica que ele de facto gosta destes trendings, hein? Ele está atento às tendências. Godzilla vs Kong abriu caminho para um recorde de bilheteira na era da pandemia, dando aos estúdios de Hollywood e proprietários de cinemas a esperança de que as pessoas estão prontas para voltar ao cinema depois de um ano a assistir Netflix e outros serviços de stream em casa. A Warner Bros. E a Legendary Entertainment geraram 32 milhões de dólares só neste fim de semana. E desde que o filme foi lançado, há 5 dias, 48,5 milhões de dólares. Godzilla vs Kong está em exibição em mais de 3 mil cinemas na América do Norte. Portanto, parece que vai-se poder voltar ao cinema e que está tudo preparado para ver filmes aqui nos Estados Unidos e América do Norte, portanto Canadá incluindo, e que, pelos vistos, os cinemas vão lucrar com isso, porque fez-se muito dinheiro em apenas 5 dias, não é? Muito bem. Em nome de toda a Voz da América, os votos de uma continuação fantástica, de uma semana cheia de boa disposição, muita saúde, e continuem connosco. Amanhã há mais Washington Fora de Horas. Até sexta-feira continuamos a emitir o Washington Fora de Horas, e esta semana, não se esqueça, temos o especial Covid-19 no dia 7 de abril. E o tema é vacinas, esperança e novos desafios. Uma boa continuação.